Uma boa noite a todos que estão aqui. Nós desejamos a você que você tenha a impressão da palavra de Deus nessa noite, ministrada aqui pelo irmão Mauro Braga. Boa noite a todos, obrigado a vocês por terem vindo, que bom revê-los, e eu quero dar uma boa noite especial para o pessoal que está nos assistindo de casa. Como tem sido bom nós termos esse contato todas as sextas-feiras, tenho recebido comunicados, contatos de pessoas que têm nos assistido, e isso é muito bom, que a gente interaja, que a gente possa toda sexta-feira ter esse encontro marcado aqui. Essa noite, mais um capítulo da série Você Precisa Saber. Alguém me perguntou na semana passada, me cobrou, disse assim: Mauro, na primeira noite você disse que na seguinte ia dizer o que é preciso fazer para entrar no carrinho. E você não respondeu isso. Então eu vou responder essa noite dizendo o seguinte: para entrar no carrinho, nós temos que
conhecer muita coisa que a gente desconhece. Então, para entrar no carrinho, a gente vai para o tema da série, que é Você Precisa Saber. Para entrar no carrinho, é preciso saber muita coisa. Só depois disso é que você pode tomar a decisão de entrar no carrinho, ok? Então, ao longo da série, você vai saber, sim, vai sabendo pelos temas o que é preciso fazer para entrar no carrinho, que foi a nossa proposta da primeira sexta-feira. Bom, o tema dessa noite é um tema de extrema importância para a nossa vida. Se você conversar com algum militar e perguntar a ele o que é mais importante para um exército, ele vai responder que é conhecer a estratégia do inimigo. É o que há de mais importante. Tanto que alguns países mantêm espiões em outros lugares. Por quê? Esses espiões vão ficar verificando, estudando e informando como é que aquele país poderia, que tática usaria para atacar um outro país ou para se defender. O que nós vamos estudar essa noite é a revelação de Deus através da sua palavra sobre a estratégia do nosso inimigo, a estratégia de Satanás para destruir a nossa vida. E a Bíblia revela isso. E a partir do momento que eu e você saibamos qual é a estratégia, fica mais fácil para se defender? Fica muito mais fácil quando você conhece a estratégia. E na noite de hoje nós vamos ver isso. Como é que o diabo age? Como é que ele, desde o princípio, como é que ele costuma agir para destruir a nossa vida? Para nos trazer infelicidade, confusão, um monte de problemas da vida. Como é que ele faz isso? Vamos ver juntos, pela palavra de Deus? Então, eu quero começar num verso que lemos a semana passada. Antes, eu vou pedir para você baixar a sua cabeça e nós vamos fazer aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento que estamos abrindo a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito esteja na nossa mente e no nosso coração, para que a Tua palavra penetre com todo o poder que ela tem e nos traga a verdade, Senhor, a Tua verdade, sem interferência humana, sem interpretação, a Tua verdade. É isso que nós pedimos esta noite, que a Tua palavra e somente ela fale conosco. E a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, foi um verso lido na semana passada, e eu quero partir daqui, Apocalipse capítulo 12. É aqui um verso de recapitulação que nós vamos ler aqui. Apocalipse 12, dos versos 7 ao 9. E diz assim, eu vou ler aqui. Volto a dizer que pode ser que na tradução que você tem aí na sua tela, tenha uma palavrinha ou outra diferente daquela que eu tenho aqui, mas você vai ver que não faz diferença, não muda nada, pode ser uma palavra ou outra. A minha tradução pode ser um pouquinho diferente da que você está assistindo em casa. Vou ler aqui, Apocalipse 12, verso 7, diz assim: houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Bem, estudamos isso a semana passada, não vou esmiuçar este verso, mas tem algo aqui para a gente poder recapitular. Que esse conflito entre o bem e o mal começou onde? No céu. E o nosso inimigo, que foi expulso para cá, junto com uma legião de anjos, ele veio aqui para a terra porque Deus deu a ele um tempo, uma oportunidade dele desenvolver as suas ideias para que os anjos e nós, criaturas criados por Deus, tanto quanto os anjos, pudéssemos então ver a cara do mal. Como é que o mal é? Como é que ele se apresenta? Porque naquele tempo, se Deus tivesse destruído o diabo, nós não
entenderíamos este ato e o mal não teria se mostrado como ele é. O ser humano não teria uma experiência com o mal. Hoje nós temos. Portanto, foi expulso aqui para a terra e aqui continua então esse grande conflito entre o bem e o mal. E nós prometemos hoje ver como é que nós, seres humanos, nos envolvemos neste grande conflito. Porque após a criação dos anjos, após essa guerra lá no céu, Deus tinha o propósito de criar o ser humano e Deus não ia mudar o seu propósito por causa de um anjo rebelde. Deus continuou com o seu plano, criou o primeiro ser humano, nós sabemos, o homem, Adão, e depois a sua esposa, Eva. E aí nós vamos para o relato aqui desta noite. Primeiro vamos ver que Deus, quando criou o homem, não o deixou sem informação. O homem foi devidamente informado, no caso Adão e sua esposa, do que havia acontecido no céu. Deus tinha um contato diário com eles, era visual, e Deus os orientou. E havia necessidade de que Deus estabelecesse uma prova de fidelidade. Para que o homem pudesse ter vida eterna, ele precisava mostrar que era confiável, obediente e que amava o seu Criador. Para isso havia necessidade de uma prova simples, mas é um teste de fidelidade. Vamos ver Gênesis capítulo 2, verso 16. Quero dizer a você que está estudando a Bíblia conosco, que a proposta desta série, desse estudo, é simplesmente nós estudarmos a Bíblia da maneira mais simples e fácil possível, sem que com isso haja prejuízo na sua profundidade ou nas informações que Deus quer que nós tenhamos. Mas a ideia é um estudo simples, objetivo, para que eu e você possamos saber o básico para a nossa salvação, como foi dito aí na sexta passada. Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 16. O que diz aqui? Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma consequência nesse teste de fidelidade. Nós estudamos aqui semana passada sobre o livre-arbítrio, vimos que nós temos livre-arbítrio para escolher obedecer a Deus ou não. Quando nós o desobedecemos, nasce o mal. O mal era apenas uma possibilidade que dependia do mau uso do livre-arbítrio. Mas eu quero essa noite acrescentar mais uma coisa. Porque é comum quando a gente estuda a Bíblia com as pessoas, surgem perguntas, e algumas perguntas elas são recorrentes, elas são repetidas. E tem gente que pergunta assim: mas espera aí, Mauro, você não mostrou na Bíblia que os anjos têm atributos superiores aos atributos dos homens? Estudamos isso. Força e poder. Aí são seres invisíveis, desobedientes, malignos. E aí Deus expulsa eles aqui para a terra. Como é que nós vamos enfrentar esses seres? Essa batalha é justa? Era justa quando Deus fez isso? O homem tinha alguma chance de vencer essa batalha? De não ser derrotado nesse teste? Não é uma boa pergunta? Pensa aí, você que está em casa. Não é uma boa pergunta? Porque tem gente que fica confusa com essa situação. Mas você precisa entender, que quando Deus expulsou Satanás para cá, ele estabeleceu 3 limitações que estão nesse verso que nós estamos vendo aqui, que nós lemos. Vamos pensar quais são as 3 limitações que ele impôs ao diabo? Ele não deixou o diabo livre para fazer o que quisesse. Ele impôs 3 limitações. Uma primeira limitação de tempo. Não por todo o tempo que o diabo quisesse. Deus deu um tempo a ele para demonstrar as suas ideias, a sua filosofia. Um tempo. Segundo as profecias bíblicas, esse tempo está no fim. Está terminando esse tempo. Mas, Mauro, não é muito tempo. Tempo é uma medida humana. O tempo é contado para nós, seres humanos. Deus é eterno, ele é infinito. O tempo não existe para Deus. Esse tempo todo que para nós é muito, já está durando muito, para Deus é
um abrir e piscar de olhos. Deus não está. Eu diria assim que o tempo é uma redoma dentro da qual o homem foi colocado. Só vale para nós. Deus está fora do tempo. Tudo para Deus é agora, nesse momento. Portanto, o tempo dado ao diabo não é eterno. Está terminando. Então, a primeira limitação é de tempo. Segunda limitação que Deus estabeleceu é de espaço. Ele não teria autorização para agir onde quisesse. Qual foi o espaço que Deus deu para ele? A terra. Somente na terra. Tanto que a gente vê pela Bíblia que outros mundos não foram caídos, não foram atacados por ele. Ele não tinha permissão para visitar outros mundos. Então, uma limitação de espaço somente na terra. E agora a terceira, e na minha opinião a mais importante, uma limitação de território, não em qualquer lugar da terra. Não, somente na árvore. Esta que Deus apontou, a do conhecimento do bem e do mal. Ele estava confinado nesta árvore e não tinha autorização para sair dali. Vejam bem. Então, quando Deus olha para o casal e diz assim, ó, vocês podem comer de todos, fruto de todas as árvores, exceto daquela ali, havia advertência. Ali é a árvore do conhecimento do mal. Ali é que o diabo está morando. Ali é que eu dei permissão para ele ficar. Nem se aproximem dali. Ou seja, para que o homem, o ser humano, tivesse contato com o diabo, esse ser que tem um atributo e uma capacidade, um poder superior, havia necessidade do quê? Do quê? Que o homem desobedecesse a Deus. Não houvesse desobediência, o diabo não teria chegado até nós. Deu para entender como Deus é misericordioso? A gravidade foi a desobediência. Deus havia alertado. Portanto, não é assim como alguns pensam. Soltou ele aqui e a gente que se vire. Não, não foi assim. Não é isso que a Bíblia relata. Deus foi claro. Não se aproxime nem comam do fruto daquela árvore. Eles sabiam, por orientação divina, que ali estava confinado Lúcifer, que foi expulso do céu. Ok? Com isso em mente, então, nós vamos avançar para o capítulo 3, verso 1. Vamos avançar dentro do contexto que nós explicamos. Agora vamos ver como é que vai funcionar essa explicação quando você tem a informação sobre o contexto. Gênesis 3, verso 1 diz assim. Preste bem atenção aqui, ó. Ora, a serpente... Quem é a serpente? Lemos aqui, Apocalipse 12. A Bíblia identificou, não é interpretação minha. A Bíblia diz serpente, que se chama Diabo e Satanás. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Guarda isso. Esta disse à mulher... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Amigos, prestem bem atenção, e você que está em casa, preste bem atenção. Nós falamos aqui da estratégia do diabo que Deus está nos revelando. Aqui tem dois elementos que estão sempre presentes na estratégia do diabo na nossa vida, quando ele quer nos atacar. Guarde isso. Aqui tem claramente dois, são muitos, mas aqui são dois. Presente, ele não mudou, ele é assim até hoje. O primeiro, serpente fala. Serpente não fala. Como é que essa serpente aqui está falando? A Bíblia diz que quem está falando por intermédio dela é o próprio diabo. Vejam que informação importante. O diabo pode falar através de seres? Pode falar? Pois é. Pode falar. E aqui ele está falando usando uma serpente para falar. E assim ele pode também falar usando o ser humano. Lembram-se da ilustração da sexta passada sobre o aeromodelismo, o controle remoto? Está aqui o diabo falando através de uma serpente. Portanto, qual é a primeira estratégia dele? O disfarce. O diabo, guarda isso, nunca se apresenta como ele realmente é. Nunca.
O que as historinhas, as fantasias contam para nós, o que é? Ah, que o diabo é um bicho feio, de capa vermelha, chifre, tridente, que ataca as pessoas. A Bíblia não o descreve assim. Nós vimos a semana passada. É um ser bonito, formoso, inteligente, sábio. Portanto, uma das estratégias que ele usa é o disfarce. O que isso significa? Ele não vai aparecer para você e para mim de capa vermelha, chifre, dizendo assim: olha, Mauro, eu sou o diabo, eu estou aqui para infernizar a sua vida e te destruir. Não é assim que ele aparece, jamais vai aparecer desse jeito. Ele vai aparecer através de uma pessoa bonita, vai aparecer através de alguém que eu jamais vou desconfiar, com palavras doces, mas cuja intenção é me levar para longe de Deus. Ou através de coisas, guardou isso? Disfarce. Cuidado, porque ele não vai se apresentar como ele é. Pelo contrário, o que ele mais gosta é quando as pessoas dizem assim: vocês acreditam em diabo? Isso é fantasia de crente. Ele morre de rir. E quanto mais a pessoa duvida que ele existe, melhor fica para ele, mais fácil. É o que ele gosta. Que ninguém acredite nele. Fica mais fácil para agir. Então, primeira estratégia dele, através do disfarce. Usou uma serpente. Qual é a segunda estratégia dele que está aqui nesse verso? Olha, gente, preste atenção, isso aqui é muito importante. Eu quero fazer aqui uma ressalva antes de comentar isso aqui. O objetivo do nosso curso aqui de estudo da Bíblia é apenas de estudar a palavra de Deus, lendo o verso como está escrito. Aqui nós não temos a intenção de criticar nenhuma religião, nem de fazer comentários a respeito de outras religiões. Nós respeitamos todas. Podemos não concordar com aquilo que ensinam, mas o nosso respeito eles terão. Portanto, aqui você não vai ouvir críticas a religiões, muito menos serão citadas. Ok? Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa. Nesse verso 1 aqui, o que a serpente disse à mulher? Preste atenção. Vamos ver juntos? A serpente disse o seguinte, ou seja, vamos dar nome aos bois. O diabo. O que ele disse para a mulher? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não foi isso que Deus disse. Portanto, primeira estratégia é o disfarce. A segunda é o engano. Por isso que lá em Apocalipse 12:9 diz que ele é o diabo que engana todo mundo. A função dele é enganar. E aqui, veja o que ele faz. No primeiro contato que o diabo tem com o ser humano, preste atenção, aqui é o primeiro contato relatado na Bíblia entre o diabo e o ser humano. É aqui, primeiro contato. No primeiro contato com o ser humano, o diabo fala de quem? De quem ele está falando aqui? De quem ele está falando, gente? Ele está falando de Deus. No primeiro contato com o ser humano, o diabo fala de Deus. Ou seja, ele se apresenta como um ser religioso, que fala de Deus. Mas o que ele fez com a palavra de Deus? Distorceu, deturpou. Portanto, esse engano que ele utiliza é presente nos dias de hoje. Por que existem tantas religiões? Segundo aí estatísticas, existem mais de 30 mil denominações religiosas diferentes no mundo. Parece que já passou bem desse número. Esse número meu deve estar bem ultrapassado. Pensa aí, 30 mil diferentes denominações religiosas. Uma grande parte delas com a Bíblia na mão. Como é possível? Simples. Se você distorcer a palavra de Deus, você faz o que você quiser com a Bíblia e vai criando religiões. Essa é uma estratégia dele. Quando ele distorce a palavra de Deus, ele engana as pessoas. E quando eu fico sabendo disso, Jesus lá no sermão profético de Mateus 24, qual foi a maior preocupação dele? O que ele mais repetiu em Mateus 24? O que ele mais disse? Que ninguém vos engane.
E como é que nós seríamos enganados? Ele disse, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Quem é que vem em nome de Jesus? Quem fala em nome de Jesus? As religiões. Ele disse, olha, o diabo vai enganar através de religiões. Como é que ele fará isso? Simples, distorcendo a palavra de Deus, tirando a palavra do contexto. O que mais se faz hoje, quando a gente percebe algumas doutrinas que não são bíblicas, é a distorção. Retira-se um único verso e em cima de um único verso, fora do contexto, ele vira pretexto para qualquer outra coisa. Basta você tirar um verso do contexto, você sai fundando uma religião. A respeito de tirar do contexto, tem uma história que eu gosto muito, porque ilustra isso. O que você faz quando você tira uma coisa do contexto? Filho de um pastor, ele fez 18 anos. Filho de pastor, tá? E aí, ele pediu um carro para o pai. É muito comum um jovem fazer 18 anos e pedir um carro. E o pai disse assim, não, nem vamos conversar disso agora. Que é isso? Você está péssimo de estudos, você tira notas baixas, você não estuda, você vem falar de carro. Você, que é filho de um pastor, não frequenta cultos, você não lê a Bíblia, você não estuda, você não ora. E por último, esse cabelo comprido horroroso, quer dizer, tem 3 coisas aí que não dá para a gente conversar. Você tem que mudar essas 3 coisas na sua vida para a gente começar a conversar. Passados alguns meses, o pai estava lá lendo a Bíblia e chegou o jovem. Pai, nós podemos conversar? E o pai tirou os óculos e disse, diga, meu filho, o que é? O senhor viu minhas notas agora no último semestre? Vi, sim, você foi muito bem, notas ótimas, claro, como é que eu não ia perceber? Você está de parabéns. Pai, você viu como eu não tenho faltado mais aos cultos, como eu tenho lido a Bíblia diariamente? Você viu como eu tenho orado toda noite? E o pastor disse, claro, meu filho, eu estou muito feliz, eu e sua mãe te amamos, nós queremos o teu bem, como é que eu não ia notar uma coisa dessa? Claro que eu notei, você está de parabéns. Aí o jovem disse, pronto pai, e agora então, vamos conversar do carro? Aí o pai disse, não, peraí, faltou a terceira coisa. Faltou esse cabelo comprido, ceboso, que você não cortou. Aí o rapaz olhou para o pai e falou, ah, pai, sabia que o senhor ia tocar nesse assunto. Mas sabe, agora eu vou pegar o senhor. Sabe esse livro aqui que o senhor me fez ler todos os dias? Que é a Bíblia. Sabe o que eu descobri aqui nesse livro? Eu descobri, pai, que os homens mais fiéis a Deus de todos os tempos, mais fiéis, eram cabeludos. Principalmente Jesus. E o pai respondeu, é verdade. E todos andavam a pé. Quando você tira do contexto, se você tirar do contexto, vira pretexto para qualquer coisa. E é assim que tem gente ensinando Bíblia. Tem gente ensinando Bíblia desse jeito. Tira a coisa do contexto, fica uma coisa absurda, totalmente fora de contexto. Isso é o que o diabo faz. Aqui ele está num diálogo com a mulher e ele diz para ela, que absurdo, Deus não deixou vocês comerem de nenhuma árvore do jardim? Pergunto, como foi possível esse diálogo de Eva com a serpente? Como foi possível? O diabo podia ir até ela? Como é que eles estavam conversando? Porque ela desobedeceu a Deus e foi até ele. Senão esse diálogo não era possível, e senão ela não teria sido enganada. Alguém podia dizer, peraí, mas Deus contou para ela que o diabo ia aparecer numa serpente? O que você acha? Sim ou não? O que vocês acham? Claro que não contou. Ah, Mauro, mas então, peraí, mas assim, poxa, como é que ela ia saber? Amigo, quando Deus diz para mim, Mauro, não faça tal coisa, ele não precisa me explicar nem dar detalhes. Ele disse, não faça. Ele disse, não vá até a árvore, senão você vai ser enganada. Como? Ele não precisa ficar explicando, como não vai explicar para mim e para você, como é que o diabo vai te enganar. A questão é,
não faça, não vá a tal lugar, não se relacione com tal pessoa, não faça isso, não faça aquilo, mas ele não vai explicar. Se ela tivesse obedecido, não teria sido enganada. Deu para você entender que Deus não vai ficar explicando para nós como é que nós seremos enganados se formos obedientes? Precisa explicar se nós somos obedientes? Não precisa explicar. Se formos obedientes, é ponto final, assunto encerrado. Bom, agora vou ler os versos 2 e 3 de Gênesis 3. Vamos ver juntos. Veja agora o que fez Eva. Respondeu-lhe a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva sabia a verdade? Ela corrigiu o diabo, não é? Qual é o instrumento que eu tenho para me defender do diabo? A palavra. Para eu não ser enganado, só tem um jeito, eu tenho que conhecer a palavra, porque se eu não conheço a palavra, eu vou ser enganado. Ela chegou, conhecia e disse para ele, não foi isso que Deus disse. Porque ela conhecia a palavra. Aí, o que diz lá em João 8,32? Vocês sabem o que diz lá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. É o conhecimento da verdade. A Bíblia diz, a tua palavra é a verdade. O Senhor é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que eu tenho que conhecer para não ser enganado. Aí surge uma nova pergunta, que a gente recebe nos estudos. Mauro, o diabo conhecia a verdade? O que você acha? Sim ou não? Mais do que qualquer um de nós. Eu não sei quantas vezes o diabo já deve ter lido a Bíblia. Mais do que... Mas então, Mauro, se ele conheceu a verdade, por que ele não se salvou e por que ele não se libertou? Qual é a resposta? Não se firmou na verdade. João 8,44. Ele conhecia a verdade, mas não se firmou nela. Pergunta para mim e para você respondermos no travesseiro. Adianta eu conhecer a verdade? Adianta. Se eu não me firmar nela, se eu não praticar o que eu sei, não adianta nada. Pelo contrário, aumenta a minha responsabilidade. Porque quanto mais eu sei, mais Deus vai cobrar de mim. Portanto, conhecer a verdade não resolve o nosso problema. É preciso conhecer e nos firmarmos na verdade. O que Eva fez aqui foi mostrar que ela conhecia a verdade. Mas ela se firmou? Não se firmou. Ela desobedeceu a Deus e foi até a árvore. Olha o problema. Agora, você só pode esperar tragédia. Desobedeceu a Deus, pode esperar tragédia. Não vai dar certo. O que vai vir a seguir vai mostrar tragédia, porque ela desobedeceu a Deus. Já começou mal. Então vamos ler agora Gênesis 3, verso 4. Agora nós vamos ver a grande mentira. Uma das maiores mentiras contadas no universo. Então, Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher. Quem é que está falando com Eva? Satanás. O que ele disse? Certamente não morrereis. O que Deus tinha dito para ela? Se você desobedecer, certamente morrerás. O diabo vem e diz assim, pode desobedecer, certamente você não morrerá. Qual o problema aqui? Qual o problema aqui? Alguém está mentindo, você concorda? Deus disse, certamente morrerás, o diabo disse, certamente não morrerá. Alguém está mentindo, concorda? Eu apostaria, sabendo quem disse o quê, eu apostaria o lado que está mentindo. Mas é muito difícil imaginar. Mas é importante você saber, e isso a gente vai estudar mais para frente aqui no nosso curso, que o autor da tese de que o homem não morre, e para provar isso, ele trabalha com o sobrenatural, aquilo que a gente não pode saber nem ver. Então, se o corpo morre, ele diz, não, mas o que não morre é a alma. Então, é importante o seguinte, existe um autor para a tese de que o homem não morre, seja qual for a forma como essa tese é explicada.
mas ela tem um autor, porque para Deus é assim, o homem, pecador, morre, ponto. Existe um autor para a tese de que o homem não morre, mas isso não é tema para essa noite. Só fica registrado aqui. Alguém está mentindo. E a questão é que o grande mentiroso, no próprio João 8,44 que eu mencionei, como é que o diabo é chamado lá em João 8,44? O pai da mentira. É fácil você desmascarar uma mentira ou um mentiroso. Ele será desmascarado brevemente, porque a mentira não se sustenta. Preste atenção no que eu vou falar. Tem pessoas assim, dizem muito isso para a gente, né? Ah, Mauro, mas aquela pessoa lá é sincera, não é possível que ele não vai se salvar, ele é muito sincero. Eu costumo dizer assim, olha, Deus vai cobrar aquilo que a pessoa sabe, o quanto ela sabe. O que ela não sabe, Deus não vai cobrar. Atos 17:30 diz assim, Deus perdoa o tempo da ignorância. O que eu não sei, Deus não vai cobrar de mim. Mas não saber é uma coisa, e não querer saber é outra. Porque a pessoa que não quer saber, ela não quer se comprometer com a verdade. É diferente a situação. Portanto, a mentira, ela é fácil. Quer ver como é fácil desmascarar? Eu acho que vocês já perceberam que eu gosto de historinhas, né? Porque as ilustrações, elas ficam. As pessoas se lembram das ilustrações. Tem mais uma aqui sobre a mentira. 4 estudantes foram passar o fim de semana na praia. E tinham prova na segunda-feira. Mas aquele solão bonito, tudo legal. E eles pensaram assim no domingo à noite, puxa vida, tá muito legal aqui, amanhã vai fazer um solão de novo. Aí o outro falou, mas a gente tem prova, nós temos que voltar. Aí um deles falou assim, vamos fazer o seguinte, não, a gente fica aqui mais amanhã e a gente fala para o professor que na volta nós tivemos um problema, furou o pneu, e aí nós perdemos o horário da aula, e a gente pede segunda chamada. Eles concordaram e ficaram na praia. Chegaram no dia seguinte na aula, contaram para o professor. Olha, professor, nós perdemos a prova ontem, porque na volta furou o pneu do carro e acabamos perdendo aí a prova. Você podia marcar uma nova data? O professor olhou para ele e falou assim, não, eu vou fazer uma proposta melhor para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a prova agora? Aí eles falaram assim, não, mas agora, melhor se eu marcar. Não, mas eu vou fazer uma proposta irrecusável. Eu vou fazer uma pergunta só, uma só. Muito fácil, mas muito fácil. Você faz o seguinte, se você achar que a pergunta não é fácil, você não precisa fazer a prova hoje. A pergunta é muito fácil, é para tirar 10. Eu faço. Se você achar que não sabe, você não faz a prova hoje. Aí um olhou para o outro, falou, vamos fazer a prova agora, é fácil, é para tirar 10. Tá bom, então nós vamos. O professor falou, então é o seguinte, sentam ali, isolou, né? Senta o outro lá, botou o outro lá no fundo e o outro lá. Isolou os 4. Falou, vai lá. Folha de prova, caneta na mão, vai lá, pergunta. Fácil, hein? Moleza. É bico. É para tirar 10. Vai lá, pergunta. É a seguinte, qual dos 4 pneus do carro é que furou? É fácil desmascarar a mentira. Eles acham, as pessoas e o inimigo acham que Deus não sabe como é que desmascara um mentiroso. Mas qual é a melhor maneira de desmascarar a mentira para nós aqui, seres humanos? Querido, olha para aqui, ó. Aqui, ó. Está aqui, ó. Conhecereis a verdade. E a verdade vai te libertar. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Ninguém vai perder a salvação por ter acreditado na mentira. Vou repetir. Ninguém vai perder a salvação porque acreditou na mentira. Só perderá a salvação se não acreditar na verdade. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque você pode acreditar na mentira porque você não conhece a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, agora Deus vai cobrar de você. Não, você conheceu a verdade e não acreditou nela, é diferente. É diferente. Ninguém vai perder a salvação por acreditar na mentira. Mas vai perder por não acreditar na verdade. E é por isso que a gente está aqui com a palavra aberta, a verdade. Vamos avançar para terminar? Gênesis 3, capítulo 5. Avançando. Olha o que o diabo vai dizer agora
para a mulher e veja como a estratégia dele vai se desenvolvendo diante dos nossos olhos, bem claro, ele não esconde, olha a estratégia. Disfarce, engano, mentira, agora vem mais uma estratégia. Ele diz assim, ó, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Pergunto, o problema aqui da desobediência é comer um fruto ou não? Esse é o problema aqui? Porque tem gente que fala, puxa vida, mal, mas toda essa confusão lá no Éden, por causa alguns falam assim, de uma maçã, a Bíblia nem fala de maçã. Mas o problema aqui é um fruto. Não tem nada a ver com fruto aqui, amigo. Aqui tem a ver com obediência ou desobediência, fidelidade. Vou dar um exemplo. Vou viajar, vou ficar um mês fora do meu escritório. Aí eu chamo lá um diretor que eu confio nele, da minha confiança, e falo assim, ó, vou ficar um mês fora. Eu vou dar uma procuração para você, você vai assinar todos os documentos, você vai fazer pagamento, você vai sacar dinheiro no banco. Eu confio em você. Tudo vai ficar na sua mão. Você vai dirigir a minha empresa um mês. Só vou te fazer um pedido. Olha lá. Esta gaveta aqui, da minha mesa, que eu vou trancar com a chave, ela é minha gaveta e eu não quero que ninguém mexa, ninguém abra. É a única coisa que você não vai tocar. O resto, você vai tirar dinheiro, você vai pagar, você vai mexer com tudo. Você só não mexe na minha gaveta. Viajo, quando eu volto, eu percebo que a minha gaveta foi arrombada. Posso confiar nessa pessoa? Eu só pedi uma coisa, eu dei uma empresa para ele administrar, podia mexer com dinheiro, com tudo. Eu só fiz um pedido. Não mexe na minha gaveta. Aqui é uma bobagem isso aqui? Ou é algo muito sério em termos de confiança e fidelidade? Foi isso que aconteceu lá no Éden. Não tem nada a ver com fruto aqui não, amigo. A desobediência foi muito grave. Foi perda de confiança. Foi muito sério. E a gente não pode ficar passando a mão na cabeça do pecado assim como se fosse uma bobagem, não tivesse nada a ver. Agora, olha aqui a filosofia que o diabo está implantando. Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Vamos mastigar isso aqui? Os vossos olhos se abrirão. Nós estamos vivendo no tempo do fim desse mundo, onde o pensamento cristão conservador, os princípios conservadores são tidos como coisas do passado, ultrapassada de gente ignorante. O diabo continua dizendo, através das filosofias modernas, da ciência, os vossos olhos se abrirão para com esse negócio aí de mandamento, de Bíblia, de Jesus. Porque os seus olhos se abrirão e você será como Deus. Quem que quis ser Deus lá no céu? E ele continua pregando isso para nós. Você vai ser como Deus. Por quê? Porque você não precisa de um Deus dizer para você fazer o que é certo e o que é errado. Você não precisa disso. Você que tem que saber o que é certo e o que é errado para a sua vida. Que bobagem esse negócio de um Deus que estabelece o certo e o errado. Então hoje nós estamos diante das ideias progressistas. O conservadorismo está sendo sepultado. Hoje, gente, eu não estou falando de política, tá? Eu não estou falando de política aqui. Mas é verdade ou não que as ideias conservadoras estão sendo atacadas? É o mesmo diabo, seus olhos têm que se abrir. Para com esse negócio de religião, de um Deus, de moral. Não tem esse negócio de moral, não. O negócio é ganhar dinheiro, é roubar mesmo, rouba. Se puder roubar, rouba. Não seja trouxa. Esse é o nosso mundo. É o mesmo diabo, que continua com as mesmas ideias. Seja como Deus, estabeleça você princípios morais, o que é certo, o que é errado. O resto, estou nem aí porque os outros pensam. É o mesmo diabo desde lá do Éden. Verso 6 agora. Verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também a seu marido que estava com ela e ele comeu. Olha aqui, tem vários predicados dessa árvore aqui que tem que chamar a nossa atenção. Eu não tenho muito tempo aqui que eu tenho que avançar, mas vou só mencionar alguns. A árvore era agradável aos olhos.
desejável para dar entendimento. O que eu aprendo? Esse negócio de dizer que o pecado não é bom, não é gostoso, isso é uma balela. Porque o diabo, ele oferece aquilo que ele sabe que o ser humano quer, deseja. Só que a tentação, ela é personalizada. Eu vou explicar para você como é que é isso. Ela sai... O diabo também nos conhece desde o dia que eu nasci, sim ou não? E você também. Ele sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. O diabo não vai oferecer para mim bebida alcoólica. Eu tenho 68 anos e nunca bebi. Ele vai perder o tempo dele? Me oferecer bebida? Ele vai mandar alguém encostar do meu lado me oferecer droga, maconha, cocaína? Não vai perder o tempo dele. O diabo, a tentação é personalizada. Ela sai da fábrica com o seu endereço, o seu CEP, o seu CPF. É direcionada para você. Ele sabe o que pode te derrubar, porque ele sabe o que você gosta. É personalizada a tentação. Portanto, o que eu aprendo aqui nesse verso? Eu aprendo uma coisa. Entre a tentação ou o desejo e o pecado, existe uma coisa no meio. Você sabe o que é? Que liga uma coisa à outra. Liga a tentação à concretização. Você sabe o que é? Que liga uma coisa à outra? A oportunidade. Eu não posso dar a oportunidade, porque o desejo está dentro de mim, mas ele está contido por princípios morais. Mas eu não posso dar a oportunidade, eu tenho que eliminar a oportunidade. Mauro, explica isso melhor que eu não estou entendendo. É simples, meu amigo, vamos no português claro. Se você não quer comprar na loja do diabo, não fica olhando na vitrine. Não fica olhando na vitrine. Não dá oportunidade para a tentação. Não se brinca com o pecado. Sabe por quê? O maior problema do pecado é a gente acabar gostando dele. E se acostumando com ele. E levando uma vida medíocre com ele. Portanto, você não quer comprar na loja do diabo, não fica olhando na vitrine. A gente não tem que contemplar a tentação. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Bem rapidinho aqui, que a gente tem que avançar. Mas olha a solução humana para um problema sério, né? Eles pisaram na bola, perceberam que tinham feito algo muito grave. Aí o que ele fez? Viu que estava nu. A gente não tem tempo de se alongar aqui para explicar um pouco isso, mas... E aí, o que ele fez? Adão foi lá, pegou umas folhas de figueira e fez uma roupa para ele, para cobrir a nudez dele, a vergonha dele. Pergunto, quanto tempo dura uma roupa de figueira? Até bater o primeiro vento. Solução humana é assim. Dura até bater o primeiro vento de problema, de tempestade. Assim que o homem quer resolver o problema do pecado, com folha de figueira. E aí, verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Realiza aí na sua cabeça. Adão e Eva, aí eles viram que fizeram besteira, todo dia Deus vinha visitar e falar com eles. Olha que coisa legal, Deus vinha conversar com os dois. Sempre era uma coisa legal, eles esperavam a hora da visita de Deus. Nesse dia eles tiveram medo e correram, se esconderam atrás de uma árvore, achando que estavam se escondendo de Deus. Sabe o que me lembra isso? Meu filho Paulinho. Paulinho, quando ele era pequenininho, ele era gordinho. Não sei se ele está me assistindo em casa, ele era gordinho. Quando eu botava a chave na porta para entrar em casa, ele ouvia. E ele corria para se esconder atrás do sofá da sala para eu não ver. Só que como ele era gordinho, ele entrava atrás do sofá, entalava e o bumbum ficava de fora com as perninhas. E ele ficava entalado ali, mas com a cabeça escondida. Então ele achava que eu não estava vendo. Aí eu entrava, via ele assim, pro lado de fora do sofá, entalado, e eu falava para a Margarete assim, cadê o nenê do papai? Ele ficava quieto, escondido ali. Cadê o nenê do papai? E a Margarete falava assim, não, desceu, se ele foi até a rua,
Falei, não, não é possível que ele tenha. Cadê o nenê do papai? E ele ficava ali escondido. Não parece Adão ali? Não parece Deus dizendo, cadê o nenê do papai? Deus chamando, onde estás? Como se não estivesse vendo. E Adão achando que estava se escondendo de Deus. Agora, você vê aqui um Deus vingativo, maldoso, ou um Deus que chega quando a gente pisa na bola e fala assim, cadê o nenê do papai? Vem aqui conversar comigo, eu te amo. Eu sei que você fez bobagem, mas vem aqui. Senta no meu colo, eu amo você. Mas não é esse Deus que querem mostrar. O diabo dizendo para os dois assim, porque diz que eles tiveram medo, né? Eles tiveram medo, no verso 10, quer ver, ó? Verso 9, mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Cadê o nenê do papai? Por isso que eu me lembro do meu filho. Onde estás? Como se Deus não soubesse também, né? Deus está brincando de esconde-esconde com Adão. Está brincando de esconde-esconde. É assim que eu ensino a Bíblia para os meus netinhos, tá? Eu falo que está brincando de esconde-esconde, tudo, eles entendem tudo. Até o Joãozinho falou para mim, pô, mas assim não vale. Como é que vai se esconder de Deus? Mas tá certo o que ele está falando, né? Onde estás? Aí verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondido. Vejam, se todo dia eles conversavam com Deus e era legal, por que naquele dia eles tiveram medo? Quem colocou medo neles? Claro que foi o diabo. Porque naquele dia, depois do pecado, aí o diabo, eu imagino, isso não está escrito na Bíblia, que é uma imaginação minha, eu estou supondo, tá? O diabo dizendo para os dois assim, agora vocês vão conhecer esse Deus, que eu sempre falei lá no céu que ele não é bonzinho não. Mas agora vocês vão conhecer. Ele não falou que se vocês desobedecessem, ele ia matar vocês? Certamente morrerá. Agora vocês vão ver ele castigar vocês. Não era da Eva perguntar, mas peraí, mas você não falou que a gente não ia morrer? Agora vocês vão ver. Aí eles tiveram medo. Quem pôs medo? Quem é que diz que a gente vai ser castigado? Que se você cometer um pecado, Deus vai te devolver numa próxima vida, cego, paralítico. Dá para ter medo de um Deus assim. Eu teria pavor. Eu teria pavor de um Deus assim. Dá para amar um Deus assim? Quem é que cria essas teses? Para colocar medo, pavor. Para começar a concluir verso, onde eu parei? 11, 12, verso 12. Olha aqui, ó. Disse o homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Deus havia perguntado no verso 11, quem foi comesse da árvore que te ordenei que não comesse? Deus perguntou para ele, Adão, peraí, você está nu, está se escondendo, o que aconteceu? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Deus sabia que tinha comido? O que Adão respondeu? Ele respondeu assim, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Está botando a culpa em quem? Em quem? Primeiro em Deus, né? A mulher que tu me deste por companheira, então o Senhor é culpado. Primeiro depois a culpa em Deus, depois na mulher. O único santo quem é? Ele. Não é assim com o pecador? O pecador é sempre o único que não tem culpa. O Deus é culpado, a mulher é culpada, o patrão é culpado, o vizinho é culpado, o pai, a mãe. O pobre coitado que não fez nada é o pecador. Esse não tem culpa. A mulher que tu me deste por companheira, já está culpando o Deus. Aí verso 13. Então o Senhor disse à mulher, aí Deus virou o rosto para Eva. Então o Senhor disse à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Jogou a culpa em quem? Jogou a culpa em quem? Lembra o verso 1 do capítulo 3 que eu falei assim? Vou ler de novo aqui, ó. Verso 1, o que diz aqui, ó? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Então assim, a serpente me enganou. O que ela está dizendo? A serpente que o Senhor fez, ela me enganou. Percebe? A culpa é de Deus. A culpa é sempre de Deus. O pecador nunca é culpado. E no julgamento, eu acho que no final quem vai ser condenado é Deus.
porque o pecador... Amigos, para encerrar, ali no verso 9, quando eu disse, eu pulei uma coisa, quando eu disse que Adão, onde estás? Eu lembrei de falar do meu filho, mas esqueci de uma coisa importante. A gente aprende aqui o que é cristianismo. Cristianismo é Deus procurando pelo homem, a iniciativa é dele. E as filosofias modernas é o homem procurando por Deus. Errado. Cristianismo é Deus procurando pelo homem. A iniciativa sempre é de Deus. Deus já estava atrás de mim muito antes de eu buscá-lo ou conhecê-lo. Ele sempre esteve atrás de mim e de você que está assistindo a gente aí. Sabia que Deus está andando atrás de você? É isso aí. A iniciativa é de Deus. Isso chama-se cristianismo. Deus perguntando, onde é que você está? Por onde você tem andado? Por que você tem feito isso? Vem aqui conversar comigo. Tem jeito, eu resolvo. Se você confiar em mim, eu resolvo. Vem para cá, se entrega, traz o teu problema para mim. Vem do jeito que você está. E eu resolvo o problema. Isso chama-se cristianismo. É assim, é esse Deus que a Bíblia me revela. Amigos, para nós irmos embora para casa. Porque na próxima sexta-feira nós vamos tratar aqui como é que faz para resolver esse problema. Porque eu vou colocar aqui um problema para ser resolvido na próxima sexta. Qual é o problema? O problema é que havia um conflito que começou no céu, em que o diabo criticou o governo de Deus, o pensamento de Deus, o caráter de Deus. E agora, quando isso aconteceu, imagine o diabo diante dos anjos, aqueles que o seguiram, diante dos anjos do céu, de todo o universo, dizendo assim, agora vocês vão conhecer esse Deus que eu venho criticando desde lá de cima. Porque agora, veja, a tese dele, guarda isso, é a seguinte, é impossível Deus conciliar amor e justiça. Essa é a acusação que ele faz. Ou Deus é justo ou ele é misericordioso. As duas coisas não dá para ser. Ele começou com essa história lá no céu. Não dá, ele criou uma lei que não dá para guardar. Então fica com essa conversa de que ele é justo, mas para ser amoroso, ele tem que passar a mão na cabeça e perdoar e deixar passar as violações da lei. Porque não dá para ser misericordioso e ao mesmo tempo ser justo. Então aí ele olha e diz assim para os anjos, agora é o seguinte, ou Deus tem que cumprir o que está na lei, chamar o casal e matar, que a consequência da desobediência é a morte, e aí ele é justo, porque é a pena da lei, mas ele não é misericordioso. Cadê esse Deus que perdoa? Ou ele vai chamar o casal, vai perdoar, vai dizer, olha, deixa para lá, realmente isso aqui vocês não iam conseguir fazer, então ele é misericordioso, mas não é justo. Então ele diz assim, é impossível que Deus seja justo e misericordioso ao mesmo tempo. Aí ele olha para os anjos e diz assim, cheque mate em Deus. Eu tinha razão desde lá do céu. Checkmate. E aí, como é que Deus sai dessa? Você quer saber? Como é que ele sai desse checkmate? O peão está na cara da rainha e do rei. Sexta-feira que vem, você tem que vir aqui e quem está em casa tem que ligar. Como é que Deus sai desse checkmate? Porque o diabo se acha muito esperto, acha que deu um checkmate em Deus. E aqui, eu vou terminar com a ilustração, como eu sempre faço toda sexta-feira, eu gosto de deixar ilustrações para a gente pensar no travesseiro. Essa ilustração eu gosto muito porque tem a ver com a minha profissão também. O diabo pensa que dá checkmate em Deus, né? Havia um fazendeiro muito rico, poderoso na região, mandava na cidade, e ele mandou matar um camarada lá, que era um desafeto dele, e o que ele fez? Botou a culpa no pobre do funcionário lá da fazenda, o homem da enxada. Diz que foi ele que matou. E aí forjou provas, ele era amigo do juiz, amigo do delegado, amigo de todo mundo, forjaram tudo, botaram aquele camarada na cadeia para esperar o julgamento, chegou o dia do julgamento, todas as provas contra o do campo ali, o homem simples, tudo contra ele, tudo forjado, juiz sabendo, tudo em conluio para que ele fosse condenado a vários anos de cadeia. Chegou no dia do julgamento, todo aquele circo armado,
E aí o juiz, querendo dar uma de esperto, olhou para aquele homem e disse assim: para que você saiba que eu sou um juiz justo, eu vou te dar uma oportunidade, porque as provas são todas contra você. Mas eu vou provar para você que eu sou um homem justo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar 2 pedacinhos de papel, eu vou escrever num aqui culpado, no outro inocente, vou dobrar e vou deixar você escolher a sua sentença. Aqui você escolher é a sentença que será executada. É uma oportunidade que eu vou te dar. Aí falou assim: eu sei que você é cristão, você não crê no seu Deus, então agora é a hora do seu Deus. E aquele homem ficou olhando, aí o juiz pegou o papelzinho, está sentado na mesa dele, os dois pegou a caneta e escreveu assim no papel: culpado. E no outro papel: culpado. Culpado nos dois. Dobrou e falou assim: agora, hein, sua vez, e a vez do seu Deus. Você vai escolher a sua sentença para mostrar que eu sou um homem justo. E aquele homem era realmente fiel a Deus. E naquela hora ele ficou parado assim, não sabia o que fazia, fechou os olhos e falou: Senhor, me ajuda. O Senhor sabe que eu sou inocente, eu não matei ninguém. Me ajuda. Uma oração breve, rápida. Aí o juiz diz: vamos, rapaz, não temos o dia todo para você não. Escolhe aqui a sua sentença. E ele foi calmamente até a mesa ali na presença do juiz. E na hora que ele viu os 2 papeizinhos, aquela coisa da presença de Deus, ele pegou um dos papéis. O que ele fez? Enfiou na boca e engoliu. O juiz olhou para ele e falou assim: você é maluco, rapaz? Eu mandei você escolher, você é maluco, o que você fez? Aquele homem simples olhou para o juiz e falou assim: mas não tem problema, uai. O senhor abre esse papel que está com o senhor, e vai ficar claro que eu escolhi o contrário para mim. O senhor abre esse aí. Aí o juiz ficou segurando, não sabia o que fazer, falou: o senhor pode abrir. Aí o juiz abriu, está escrito culpado. Ele olhou para o auditório e falou assim: então sou inocente, eu escolhi inocente. Nunca desafia Deus. O diabo desafia Deus achando que ele é muito esperto. Não desafia Deus. Sexta-feira que vem, nós vamos saber se Deus tomou checkmate ou não. Não falte, tá bom? Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos encerrar mais uma vez com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é o nosso grande guia nesta vida. É a verdade, é a nossa espada de 2 gumes para lutar contra o inimigo que quer nos derrotar através do disfarce, do engano, da mentira, do medo. Mas nada disso pode nos atingir se nós estivermos cobertos pelo sangue de Jesus e pela Tua palavra. Pela mesma fé nesse Senhor Jesus, Senhor, conduza-nos aos nossos lares agora, traga-nos na próxima sexta-feira aqui, para que possamos continuar estudando a Tua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.